Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui de novo na Baiden Studio para fazer mais um vídeo para vocês e apresentar essa Saveiro Summer 1997 na cor vermelho flash. Um carro muito especial, um carro que nós colocamos uma série de equipamentos, acessórios e algumas transformações e que ficou realmente bastante atrativo, muito legal, muito bacana. A gente gostaria de mostrar ela para vocês. Bom pessoal, essa Saveiro ela é de Cuiabá. Ela chegou aqui num estado de carroceria bastante ruim. Esse carro era um carro que realmente eu costumo dizer que a gente tinha um documento e a cor dela, né? Por ser uma Summer e por ser vermelho flash. E ela veio com a missão da gente restaurar o carro todinho e atender alguns pedidos do dono e colocar uma série de equipamentos nela para que ela ficasse do gosto dele. Então a gente fez um trabalho de funilaria bem, assim, bastante trabalhoso nela. Nós tivemos que trocar o assoalho da caçamba inteiro. Nós trocamos uma lateral dela completa, que era batida e era muito ruim o trabalho que foi feito. Nós tivemos que trocar o painel frontal, que ela era batida, tivemos que realinhar o carro todo de novo. Teve trabalho de assoalho, enfim. O que eu posso garantir, que eu me lembro, né, que já faz até um tempinho, é que a gente teve um trabalho de funilaria aqui, de nível mais alto, né, um nível talvez nos mais extremos que possa acontecer, para a gente deixar ela nesse padrão que vocês estão vendo. No final a obra é a mesma coisa, tá? No final o carro fica do mesmo jeito, a mesma situação, porém gerou-se, né, bastante trabalho de funilaria para ela. E vamos começar mostrando para vocês a parte de fora do carro, a parte de carroceria dela. Depois vamos passando por todas as outras partes, detalhes que nós fizemos e vocês vão conhecer o carro. Bom, a parte externa dela, nós com aquela tradição nossa de não fazer grandes modificações, exceto na parte interna da caçamba, que nós vamos apresentar para vocês, a gente manteve a cor, né, o vermelho flash, que é uma cor muito bonita, ele puxa para um alaranjado, na minha opinião é a cor mais bonita da Summer que saiu. Ela é emblemática na cor 97. Nós mantemos faróis, piscas, grade, para-choque com aquela parte de baixo pintada na cor vermelha, as soleiras da caixa de ar, frisos laterais e para-choque traseiro. Porém, todos sabem que a Summer não tinha o frisinho, igual do GTI e do GTS no para-choque. Nós colocamos os frisinhos na volta do carro toda. E da cor amarela. Poxa, Deni, por que amarelo, né? De vez em quando dá um louco na minha cabeça aí, eu tenho vontade de fazer umas coisas inspirado no mundo dos carrões, né? Que nem, por exemplo, se você for configurar um Porsche, você vai poder colocar várias cores de costura, detalhes black piano, pinça de freio amarela, verde, isso daí inspira um pouco a gente, né? Então o nosso também é um super carro. Então a gente tem uma ideia, assim, às vezes de fazer uma coisa meio maluca aí, colocamos um amarelo com vermelho. Nos retrovisores, a gente pegou os retrovisores do Gol 1000, que é um retrovisor pequeno, um retrovisor mais... Ele é um espelho mais delicado. A gente tirou a emenda dele, pintamos de vermelho na cor do carro, né? Passando pelos vidros do carro, todos os vidros novos, e colocamos também o quebra-vento do Gol 1000, que é fixo. É uma peça bastante limpa, né? Não tem aqueles parafusos de fixação, as articulações. Então ficou uma coisa bem clean, bem limpa, além de tirar o barulho de vento, que em alguns carros, né, da linha quadrada sempre tem. A gente ainda consegue fazer umas manobras, os ajustes aqui, melhoramos os carros muito. Muitos carros a gente zera isso. Mas não só por esse motivo, e sim mais por estético, na verdade. Passando pela parte lateral do carro, o adesivo Summer, que é muito bonito, né, que a gente acha, né, viável manter ele. Aqui na parte da caçamba, existe uma borracha nesse topo da caçamba, né? Essa borracha originalmente ela tem uma função, imagino eu, né, aquela borracha, e a gente acaba tirando ela, porque ela é deformada, ela é torta, ela não faz parte de um show car. A gente faz um perfil de alumínio e instala no topo da caçamba, e a caçamba fica toda retinha, toda mais acabada, mais delicada. Aqui na parte traseira do carro,
As lanternas, a gente sempre reforça o black piano da borda dela, né, para ficar uma coisa mais nobre. Verniz, polimento, o bonezinho aqui da placa da Paraty GLS, que faz só esse pedaço da placa, acho muito interessante. O embleminha do Voyage, que ele é menor, então sobra um espacinho de lataria na tampa, não fica tão apertado o emblema original da Vox, que é o maior nas outras versões. Então o do Voyage, a gente pinta a bordinha, faz todo um mimo para ficar bem legal, bem bacana. No caso do escapamento, até né, a 97 leva o escape no meio com a ponteira para baixo. Como ela é turbo, o escape acaba fazendo parte, né, da traseira do carro. Sempre quando a gente mexe escapamento, a gente quer uma ponteira, quer uma coisa. Então a gente puxou o cano, né, colocou ele chanfrado de 30 graus e todo o escapamento é pintado de preto. Então a parte de carroceria externa dela, mas um detalhe legal também que a gente gosta muito de fazer é tirar o Volkswagen da tampa traseira aqui embaixo e deixar a tampa lisa. Isso desperta até um lance meio... O que existe nessa tampa, né? O que aconteceu aí? Às vezes a pessoa chega aqui, olha e fala, nossa, a tampa tá diferente. Até cair a ficha que a gente tirou o Volkswagen, aquilo na minha cabeça é uma coisa assim muito caminhão, né? Muito carro de carga. E o que a gente quer hoje é aliviar as disposições, os trabalhos, né? Os montagens, design que ela tem que puxava para um carro de carga. Isso era um carro utilizado, né, para indústria, no particular, enfim. Saveiro, poucas pessoas compravam para passear naquela época. Então a gente quer aliviar alguns detalhes que puxam para esse lado de carga. Aqui na parte traseira, o vidro dela também foi removido, aquelas janelas corrediças, que também fica uma coisa muito legal, um vidro inteiriço, ele aparece bem, ele mostra lá as cabeceiras do interior do carro. Tiramos todos os parafusos que tem, os furos nessa parte traseira, a gente alisou tudo, deixou tudo preparado, pintado, liso, limpo, essa que é a ideia. Antena do teto da geração G6, G7, curtinha, até com uma inspiração na Saveiro Sunset, que tem uma antena no teto. Então por fora a gente tem essa configuração do carro. Alguns detalhes, cor original, para que ela fique um carro bonito, primoroso e bem acabado. Já na caçamba, nós resolvemos mexer bastante. Nós fizemos algumas modificações na caçamba também para deixar harmônico, tudo igualzinho, os veios da caçamba, a madeirinha, porque a Saveiro tem diferença de um lado para o outro, a madeirinha é menor de um lado por causa de bocal de tanque e tal, então a gente fez algumas coisas para deixar tudo né, igualzinho dos dois lados. E aqui sim teve bastante trabalho de funilaria e bastante modificação no meu conceito. Então, o painel dianteiro. No painel dianteiro a gente tirou a bacia do step. Esse carro não usa mais step. Ficou todo harmônico com os veios altos e baixos, né? E todo numa coisa assim, uma configuração só, para dar esse acabamento aí. Nas laterais a gente não mexeu nada, são as tampas originais dela, exceto a tampa daquele lado que a gente tirou aquele gargalo do tanque, ele está passando por dentro da lateral, então aquele ressalto de lata que tem para dar acabamento no gargalo foi removido. Na tampa traseira nós tiramos aquelas placas que tem de manutenção, tiramos a fechadura em cima, modificamos a fechadura e colocamos um sistema de acionamento que abre por aqui. E colocamos os amortecedores na tampa para tirar os cabos também e deixar uma abertura mais suave. Então ele segura bem lentamente a descida da tampa e ficou uma coisa modificada, assim, uma coisa de bom gosto. E as madeirinhas foram confeccionadas num tamanho especial, né, um tamanho modificado, seguindo base do original, porém as laterais são iguais, as dianteiras são iguais e as do meio também são iguais. Nós removemos a tampa de inspeção do tanque, não tem mais aquela tampa, e aí você tem condições de fazer o ripado do meio aí todo igualzinho. O trabalho com a madeira, vale a pena ressaltar que a gente fez um trabalho de nível muito nobre aí, foram várias horas de trabalho nessa madeira. Uma pessoa nos forneceu ela cortada, ela já parelhada num acabamento muito legal, muito bom. Não tem furo de rebite, elas estão presas de outra forma. E nós tingimos ela num tom avermelhado do gosto,
E aí tem os processos, até um polimento tem em cima dos vernizes aplicados para chegar nesse ponto aí. Essa madeira ficou, no meu conceito, assim, um dos detalhes mais legal, mais bacana nesse carro. No topo das torres de amortecedor foi usinado, essas peças são usinadas em alumínio e foram instaladas aqui dos dois lados para tirar aquela borracha que tem, que é muito simples, e colocar uma coisa que dê um acabamento, uma coisa, né, nobre de acabamento no topo da caçamba. Então a caçamba desse carro, é possível notar que aqui a gente trabalhou horas e horas e fizemos a caçamba ficar o queridinho, né, do brasileiro hoje, caminhonete, e a caçamba tem que chamar muita atenção. Essa caçamba ficou realmente muito bonita, com esse detalhe das madeiras, que foi a primeira vez que a gente fez, na verdade, um trabalho desse, foi mexendo na madeira, tingindo, preparando, até chegar nesse resultado aí. Então essa é a caçamba da nossa Saveiro, a nossa Summer 97 vermelho flash. Quanto à pintura realizada no carro, mais uma vez, de praxe, nós utilizamos o nosso casquinho de laranja. Então, o carro pintado na cor vermelho flash, aplicação de base poliéster, a preparação tem que ser muito bem feita, que isso aí pra gente também já é uma coisa padronizada aqui dentro, para que fique toda esticadinha, toda, né, vincada, toda acompanhando a linha original da carroceria. Uma pintura casquinha de laranja, verniz, base poliéster na tinta e só, não tem muita novidade não, simples assim, para resolver e ficar muito bonita. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui na parte interna. Como todo carro, os donos nos pedem alguns detalhes a serem feitos nos carros. Quando o carro é um padrão original, nós já sabemos, roda, a parte interna, as cores que predominam em cada ano e cada modelo. Quando é customizado, algumas vezes as pessoas dão liberdade para mim fazer um carro do tipo, Dani, faz um carro bonito aí pra gente, eu gosto de vermelho, eu gosto de azul, ele dá um norte e a gente vai fazendo um carro e deixando, né, um carro customizado, de bom gosto, bonito, enfim. Em alguns casos, os donos não são tão específicos, mas nesse caso aqui a pessoa pediu, falou, Dani, eu queria os bancos recaro, né? Eu queria umas rodas 17, eu quero turbo. Ele dá alguns tópicos, assim, ele não aprofunda muito tecnicamente porque nem conhece, nem entende. E confia no trabalho e no bom gosto da Baidene. Então nesse carro, a parte interna foi pedido que fosse praticamente igual ao GTI. Então, instalado, né, colocado os bancos recaro, feito o revestimento dele, espuma, estrutura pintada, eletrostático, jateado, aquela restauração dos bancos. Acompanhando a parte de fora do carro, a gente optou pelo Laguna amarelo, que sai no GTI 92. O couro do volante, né, foi acompanhado um modelo igual do GTI, mas as costuras do volante amarela, as costuras da manopla de câmbio também amarelinha. Então a gente fez esse conjunto. Os frisos da porta foram feitos em amarelo, a gente pintou eles em amarelo no mesmo tom da de fora. Então alguns detalhes amarelo dentro dele para acompanhar o lado de fora do carro. O forro de porta no padrão preto acompanhando o painel, o tecido Laguna liso, puxador de porta, tudo no padrão original do Gol GTI no caso. Alto-falante na porta, embutidinho. É aquela história que eu sempre falo, quer que o som toque, a gente tem que às vezes sacrificar algumas coisas. Esse carro tem um som especial, então daí no caso foi necessário cortar a porta, fazer um trabalho mais bem acabado possível para que ele tenha performance no som. Porque às vezes a gente escolhe algumas coisas, tem que sacrificar outra. Carro um pouquinho baixo, não é do mesmo conforto do original, mas fica muito bonito, ou seja, a gente sempre tenta balancear. E nesse caso, tivemos que cortar a porta por um alto-falante. Forro de teto, feito em suede, né, um material que é muito requintado, ele tem um toque aveludado, eu acho que ele fica muito luxuoso assim dentro do carro. Nós utilizamos um painel todo digitalizado, né, não tem mais cabo, nada, é possível configurar a cor do painel e assim por diante. Nesse console, nós fizemos um trabalho totalmente personalizado, onde essa moldura ela foi construída para fazer o alojamento dos botões de vidro elétrico que foram modificados, é do Santana. Aqui é a tomadinha USB
para que no ajuste da injeção eletrônica você não precise ter cabo pendurado, é só conectar aqui, ou seja, como se fosse um carro original. A parte da Feltec também embutida com essa moldura, então fica só o display de fora, dá a sensação que é até menor a Feltec, mas não é, o display dela, só ele está aparecendo, a parte da carcaça da Feltec está lá dentro. O comando do painel, também com moldura exclusiva, e aqui no meio a gente fez uma moldura especial, o nosso amigo Du lá da 3D Parts lá, para que a gente comanda o retrovisor elétrico. Ele está com o retrovisor elétrico desde os motores até o comando aqui do Fox, né? Fox, da geração Volkswagen, vários deles usam esse tipo de comando. Então a gente teve que tentar acomodar tudo isso daí para remover da porta. A gente queria que a porta não tivesse nada, apenas ali o puxador, a maçaneta de abertura e o alto-falante que for necessário. Então a gente queria que colocasse tudo aqui no meio, no console, centralizado. O console ficou um pouco mais preenchido, ficou uma coisa custom e bem bacana. Ali embaixo fica a caixa de relés do nosso amigo Chris Power, que faz um trabalho de injeção eletrônica pra gente. Uma peça que eu faço questão até de deixar aparecendo um pouco, assim, meio que de cantinho ali, porque é um trabalho muito bonito e não merece ficar escondido, tem que aparecer. Então ele gera aquela curiosidade, o que é isso? Olha, é o painel de controle da Feltec, poxa, que coisa bem elaborada, então o que é bonito tem que aparecer. Carpete preto para acompanhar, né? E temos uma parte aqui atrás dos bancos, que vale a pena a gente mostrar também, onde foi feito um trabalho para acomodar a caixa de som. Ali tem a bateria, por isso que foi feito aquele ressalto. Os cintos de segurança também são amarelos, pessoal. E aqui foi colocado, feito um friso com detalhe aqui dentro de suede. Aqui foi revestido no corvinho preto acompanhando as portas. Aqui foi feito uns frisos, né? Tudo a Bravo Tapeçaria que trabalha com a gente fez. Uns frisos para fazer um detalhe, para dar uma chamada na atenção mesmo. É uma coisa que fica ali atrás dos bancos, então quando a gente quiser levantar os bancos, ou o dono do carro quiser levantar os bancos e mostrar até onde foi trabalhado, até onde se vê muito pouco, se é que pode dizer assim, a gente tem um retrabalho, tem uma customização, tem um carinho a ser aplicado. Então isso aí é muito, muito importante. Cada pecinha dessa é pintado, a gente pinta de amarelo seguindo a cor padrão, depois vai na Bravo, eles revestem aqui no meio com suede, que eu falei, monta no carro. Tudo tem uma ida, uma vinda, muita atenção, dedicação para chegar nesse ponto, nesse nível aí. Então a gente tem aí uma interna, usando os recaros, né, customização ali atrás da cabine para som, para bateria, a parte interna dela aí, console, todo um trabalho. O carro tem um som muito especial, muito legal, muito bacana, toca muito bem. Então todo um trabalho de cabine para que o carro fique bonito, harmonioso, fique uma espécie de um show car. Não é uma espécie não, é um show car. O carro tem direção elétrica, o carro tem a direção dela, tá vendo? É uma pena. A direção elétrica, o carro tem ar-condicionado, trio elétrico. Então assim, além de tudo é um carro completo de opcionais para usar e para curtir. Pessoal, vamos dar uma olhada no motor? Garanto que vocês vão adorar, hein? O vermelho, ele gera muito impacto, né? E, como eu disse, seguindo uma linha de um carro todo retrabalhado, o motor não podia ser diferente. Vamos começar pelos amortecedores. Nós removemos o varão da frente para que fique totalmente livre. Instalamos amortecedores de capô ali na sustentação de abertura do capô. O motor em si tem também bastante tempo de aplicação, bastante carinho, dedicação feito aqui. A começar pelas latarias de acabamento. Então a gente confeccionou uma lataria de acabamento naquela parte superior do corta-fogo, escondendo tudo que tem ali. Nós temos as máquinas de fazer os dipple die, temos as máquinas de dobrar, temos as máquinas de vincar, igual o pessoal vê nos programas da Discovery da vida, a gente também tem por aqui. A gente fez uma espécie de um corta-fogo falso. O corta-fogo do carro está aí, todo original. A gente não pode mexer nessa parte estrutural do carro por questões de estrutura, e aqui nós temos o número do chassi. Então o número do chassi está atrás dessa plaquetinha, ela é removível, essa plaquetinha está coladinha aí, e a gente coloca um by-dane ali para
né, tem a nossa identidade e assinatura, mas o corta-fogo está aí. Então essas peças são montadas sobre o corta-fogo original. Nesse formato, o hidrovácuo acabou ficando embutido. Em alguns casos, as pessoas tiram o hidrovácuo do carro, põem lá dentro. Já fizemos isso e vamos fazer outras vezes. Mas às vezes dá vontade de mudar. Então uma peça que é meio estranha, o que a gente faz com ela? Retrabalha ela. Ela é meio feia, não gosto dela, mas espera aí, se a gente der um talento nela e colocar ela junto, inserir junto no contexto, como é que ela fica? Então a gente fez a lata, pintamos o hidrovácuo, fizemos a curva arredondada em volta dele e ficou um show de bola. Aqui, no topo dianteiro, também são peças usinadas, assim como na caçamba, para fazer a mesma harmonia. A lata superior do radiador, fizemos a lata do radiador para dar um acabamento em cima dele. Olha a preocupação, pessoal, olha esse vão aqui, ó, como ele vai praticamente, né, numa medida única, afastado um pouquinho do corta-fogo para não estragar, para não pegar e estragar a pintura, nada. E também ao mesmo tempo ele parece uma peça meio flutuando, olhando aqui por cima. Até a lata traseira do radiador é uma lata customizada. Fizemos um defletor lateral para captação de ar e para dar acabamento. E também tem um defletor aqui na parte traseira. Então essas são as latas confeccionadas para deixar o cofre do motor mais bonito. O motor em si, ele conta com polias usinadas num tamanho sob medida. Elas são mais espessas, é possível notar a correia, as polias, dá uma cara bem drag racing assim no carro. O Deni, tem função isso daí? Uma correia daquela dentada normal não é para estourar, não é para quebrar. Né? Isso daqui é mais uma questão estética, para dar uma cara drag mesmo no carro, né? Essas polias largonas, a gente já lembra daqueles drags de arrancada, fica muito presente, assim, ele enche o motor. A tampa de válvula é uma tampa usinada também em alumínio. A gente usa o conceito do GoMI, o coletor funciona super bem, tem 4 bicos aí de 60 libras-horas. A turbina é uma turbina pequena APL, um Caracol 42-48, é pequena, anda com 1 kg de pressão, dá uma pegada bem rápida e gera cerca de 200 cavalos. É o tipo do carro divertido para andar, ele não é um canhão, mas também mas é o suficiente para você dar aquele sorriso quando acelera uma segunda, uma terceira, quando pega uma subida no pé dela 100, termina lá em cima 170, 180. Lembrando que é um carro quadrado, né? Já somos mais em quarentão, então a gente quer curtir de uma forma legal e bacana. E tudo funcionando, ar-condicionado, direção hidráulica, suspensão feita no dimensionamento, freio e assim por diante. E aí nós pintamos outras peças no preto semibrilha, acetinado, tem o banho cerâmico ali na turbina, no caracol quente da turbina e na saída do tubo primário, mais o coletor. As outras peças, alternador, bloco do motor, coletor de emissão e algumas pecinhas a mais pintadas em semibrilho, até o câmbio lá embaixo é pintado, né? Uma FT450 com os componentes necessários, sensores, bobina e outros mais, para que ela funcione com a proposta do carro e com a proposta da FT. Um cilindro Messi da Wood e toda a linha de freio em Aerokeep, que fica mais nobre, mais bonito. Lá embaixo, se a gente olhar o carro por baixo, ele é todo no Aerokeep. É um trabalho mais nobre, não tem dilatação, dura uma vida isso daí, né? Então, tudo para compor aquele carro legal que a gente quer fazer. Então, o cofre do motor é isso. As imagens estão mostrando aí para vocês verem toda a dedicação nossa. E é um carro que tem de tudo um pouco e que nos deixa muito feliz em fazer. E é super agradável de você ir num evento, de você curtir ela, enfim, tudo que a gente pode fazer no nível de restauração, customização, a gente aplica num carro desse. Leva um tempão, pessoal, um carro desse passa de 1 ano e meio, 2 anos para fazer. Porque tem muito retrabalho artesanal, mas no final vale muito a pena o resultado. Pessoal, passando aqui pela parte de rodas, pneus, freios, foi colocado o jogo de roda da Summer. É outra coisa que eu acho bem legal, você crescer o tamanho da roda do modelo original. Escolhido um aro 17, até em conjunto com o dono. Pneus 195/40 aro 17, rodas de tala 6. É por isso que ela está, né, mais estreitinha ali de roda e pneu, porque esse carro tem uma suspensão a ar. Nós instalamos uma suspensão a ar, trabalhamos em parceria com a Concept, com o Juninho lá de São Paulo, um abraço para ele. Então foi a primeira experiência, inclusive, que eu, Deni, ou que a Baidini Studio teve com uma suspensão a ar. Então a gente vai mostrar para vocês até aí nas imagens, né, o carro sobe, o carro abaixa,
ele fica numa altura mediana, você regula várias configurações, é bem legal. Então, para não ter nenhum trabalho de ter que cortar a longarina, retrabalhar a caixa de roda, não foi feito nada disso, pessoal. Quando eu pedi o trabalho para o Juninho, eu falei, olha, nós não queremos cortar nada, não é um carro para encostar no chão, nós queremos que as rodas entrem o quanto o paralama do carro comportar numa situação estática. Então, só está rebatidinho essa aba do paralama aqui, o que é normal fazer. No mais, ela está toda original de longarina, de caixas de roda interna e assim por diante. Os freios do carro são os freios de 256 mm do Santana. O tambor da Saveiro, né, o traseiro da Saveiro já é maior, fica original. Então nós temos lá um hidrovácuo, GTI, temos o sistema de cilindro Messi Willwood, todos os aeroquips, freio de Santana 256 mm lotado, as pinças também, né, do Santana, óbvio, e um jogo de pastilha especial, mais os tambores traseiros de Saveiro. É suficiente para um carro quadrado frear bem. Então, essa é a composição desse carro de freio, roda e suspensão, que no caso é uma AR, foi a primeira experiência nossa. Também dá uma versatilidade, você consegue levar o carro para um evento, deixar mais baixo, você consegue levantar para entrar numa rampa, numa garagem, coisa do tipo. E tem uma altura média para você poder passar com o carro sem nenhum tipo de problema. Então, essa é a Saveiro, essas são as customizações, um carro bem especial, como eu falei, mais um carro nosso que está partindo para Cuiabá nesse final de semana. Hoje é quarta-feira, ela vai ser carregada hoje à tarde e quando for na sexta-feira de manhãzinha vai estar chegando por lá, na casa do dono, que eu tenho certeza que vai gostar muito do nosso trabalho. Pessoal, inclusive esse carro, ele estará presente no evento do Pantanal Classic Cars em Cuiabá, né, no dia 28 e 29. E vocês estão vendo esse vídeo hoje, sábado, 9 da manhã. Vou pegar ali uma cápsula do tempo e vou lá para Cuiabá agora, onde eu estarei lá num stand junto com esse carro e mais alguns carros que a gente fez. Se você de Cuiabá estiver aí, ou região, tiver a fim de dar uma olhada nela ou até conhecer o Dene aqui, eu estarei presente lá no evento. Valeu!